ovos. Um dos grandes problemas de relação tóxica é pisar em ovos. Tem pessoas que quer saber se uma relação é tóxica, se te faz mal. Relação tóxica é diferente de abusiva, né? A relação tóxica é uma relação que faz mal. Ok. Agora, como é que você percebe? Sempre tem um pisando em ovos. Já pensou você conviver com uma pessoa que você não pode falar o que você acha, você não pode falar o que você sente, você tem que pisar em ovos o tempo inteiro? Como é que pode? Vira uma coisa pesada. Então aí você fala, porque cria sei lá, é como se fosse um pavor mesmo. Você tem medo de se expressar e às E daí vezes... você se cala. E aí você vai expressar o que você tá querendo falar ali, só que você sabe que vai virar uma briga. É isso. É difícil falar isso pra dois homens que têm medo das mulheres. Você viu que eu quase não falei? Eu falei assim, eu não tenho... Eu quero falar alguma coisa, mas eu tenho medo dela brigar comigo. Eu vou falar, ela vai brigar comigo. Eu não falo nada, eu sei que vai dar ruim ali, eu fico calado, mudo de assunto, e talvez amanhã eu tente de novo. Mas eu achei bem legal vocês falarem isso, porque às vezes no meu perfil do Instagram, as pessoas acham que são os homens que são assim, e a gente sabe que tem muitas mulheres assim. Que não tem homem e mulher. Outra coisa de relacionamento que a gente tem que perceber é que, tipo assim, não tem um perfil de um vilão ou de um bonzinho na relação, né? Tem mulher que é muito boa, vamos falar, tem excesso de bondade, como tem homem que é muito bom também e acaba sendo manipulado ou vive uma relação, coitado, de submissão total. Né? Não tem sexo para isso, né? É da pessoa, quando ela é agressiva ou não, se ela é calma ou não. Isso não tem um perfil, tem de homem ou mulher que é mais... Não, podem ser os dois. Agora, quando aí a gente fala, coitado, vive uma submissão total, ou coitada, eu não tenho dó. Porque é uma escolha. Isso, eu não fala sério, isso, não, é mas sacanagem. Então, eu vou falar por quê. É uma escolha. É uma escolha, mas mais do que isso, se a pessoa não estiver pronta para fazer uma escolha. Olha, as pessoas vivem os papéis que elas aceitam viver. Claro que eu sei que existem pessoas que estão em situações muito difíceis, estão emocionalmente complicadas, precisam de tratamento, estão fracas, etc. Mas aquele que vive, ou ela ou ele, submissão total, sim, senhor, senhor, existe um ganho nisso. É polêmico isso, sabe? Eu não gosto nem de dizer porque as pessoas metem a boca, mas eu vou dizer. Por quê? Porque existe um ganho. Quando uma pessoa aceita ficar numa situação, tem algum ganho secundário nisso. A gente sabe que tem um ganho secundário nisso. É muito triste a pessoa reconhecer. Às vezes ela não quer reconhecer, mas se ela reconhecer por que é que eu não saio disso, ela vai entender, não, mas é porque eu tenho medo de ser sozinho ou sozinha, é porque eu tenho medo de não dar conta de pagar minhas contas, é porque eu tenho medo de seguir minha vida, eu acho que eu não vou dar conta. Alguma coisa faz com que ela fique ali aprisionada ou aprisionado na situação. Ou é confortável. Existem outras coisas até maiores. Eu acho que não. Acho que são os compromissos também, né? Porque quando você forma uma família para dar certo. E se não dá? Vão existir problemas. Se não der, a consequência não é só em você. Outras pessoas vão sofrer consequência de suas atitudes ali, né? Por exemplo, seus filhos, né? Então, às vezes é mais interessante você manter uma relação, tentar consertar ela, tentar reparar ela, dar o tempo ao tempo nela e prolongar aquilo ali, mas é pra proteger outras pessoas ao seu redor, assim, sabe? Eu vou te falar o que eu acho disso. Eu acho que tentar salvar a relação, eu sou a favor. Já disse que eu acho que a primeira coisa que a gente tem que tentar, salvar a relação. Porque tem muitas vezes que é uma fase, é um problema pontual, é alguma coisa e dá para salvar. Sim. Mas existem relações que claramente são doentes. Imagine que por causa da família, a pessoa resolve ficar naquela situação, por causa dos filhos, prolongar aquela situação. A minha pergunta é, você acha que os filhos não sentem o clima dentro de casa? Outra coisa. Com certeza. Aonde que os filhos estão aprendendo o que é relação e o que é amor? Sim. Aonde? Dentro de casa. O que é que eles vão aprender disso?
Vão espelhar na vida deles que eles vão falar, puxa, minha normal. mãe e meu pai viveram uma vida sem se amar, só se maltratando, se cutucando dentro de casa, não sei o que aguentou tanto tempo. É isso que você ouve dos filhos grandes. Mas a gente tem resultados também de filhos de pais divorciados que não tem uma vida legal, não. Mas é claro, a gente precisa saber como fazer as coisas. Eu acho que cada um faz o que precisa ser feito na sua vida, mas precisa saber como. Você vê muito hoje pais que se divorciam e um põe o filho contra o outro, usa o filho no meio do caminho, faz o filho ser garoto de recado, mata o pai ou mata a mãe, né? A gente faz alienação parental o tempo todo. Como é que essa criança pode crescer saudável? Então, assim, volta naquilo que eu acho, que as pessoas têm que ser gente grande para se relacionar. Elas têm que ter preparadas para se relacionarem. E elas têm que se conhecer para se relacionarem. Porque as pessoas entram em relação... Hoje, nós estamos vendo, assim, uma época que as pessoas não namoram mais. O namoro está acabando. As pessoas com 1 mês vão morar juntas, 2 meses vão morar juntas. Mas o pai, sabendo que isso pode acontecer, não vai se sacrificar para salvar o filho dele? Isso aí? O pai? O pai sabendo que isso pode falar acontecer. Com homem é difícil, porque às vezes eles acham, a gente acha que a mãe... gente sabe que acontece alienação parental e o pai sabe disso, que depois não vai poder ver o filho mais. Mas por que não vai ver o filho? Nossa, tem mãe aí que levanta suspeita que o pai tá abusando da criança e o pai fica 2 anos sem ver o filho. Infelizmente, a gente ouve muita armação de um lado ou de outro nas relações. Mas é difícil você pensar que alguém vai ficar numa relação doente, onde os filhos sofrem todos os dias, só para manter a família junto. O que é família? O que é família? Marido, mulher e os filhos. É isso, família? Eu acho que família é feita de um grupo de pessoas que se amam, se querem bem, convivem, né? Deveria ser marido, mulher e filhos, mas pode ser mãe e filhos, pode ser pai e filhos, pode ser mãe e pai, sim, né? Sim, com então, certeza. O que eu digo é assim, se tem um grupo de família ou um grupo de gente que não se respeita, que não se ama, que grita, que pede toda hora as estribeiras, que se cutuca, que a casa é um inferno, isso é família? Não. Isso pode fazer bem para filho? O que eu acho que é muito, assim, cruel nessa relação é que a criança que vive no meio dessa relação, ela tem como base, como conhecimento, isso. E quando ela crescer, fatalmente, ela vai repetir esse padrão. A tendência, e aí, assim, sim. eu tenho certeza, igual o Rodrigo falou, tem filhos de pais separados que não estão bem. E aí você explica muito bem também, quando você fala, mas aí não viveu bem porque a mãe quis matar a reputação do pai e o pai é a mesma, continua a briga, separou o casal, mas a briga continuou e o moleque que tá na relação continuou sendo bombardeado por coisas terríveis, que, no meu entendimento, totalmente desumano, principalmente partindo do pai e da mãe fazer isso com a criança. Mas quando você tem uma criança que vive numa relação dessa antes da separação, ele vai crescer e vai viver essa realidade de novo. Eu acho que ele nem consegue viver uma outra realidade, sabe? Pra ele não é o normal. É o que ele aprendeu como normal. E aí você não só acabou com a sua vida, mas você acabou com a vida do moleque também. A relação entre dois devia ser muito bem pensada. Por isso que eu sou contra esse negócio de já namorar, morar junto, etc. Engravidar. Só porque eu quero ser mãe. Só porque eu quero ser pai. Quer mesmo? Mas querer não é poder. Você tá pronta, né? Eu acho que tem que ser mais profundo. Porque o que a gente vê são muitos filhos hoje, e infelizmente eu digo isso, abandonados por mãe e pai dentro de casa. Você vê mães preocupadas com tantas coisas superficiais, menos com a felicidade do filho, e quando alguém aborda isso, as pessoas vão contra. Eu sinto isso no Instagram. Você tá contra as mulheres? Eu falei, não tô contra as mulheres, eu só tô dizendo que mãe colocou o filho no mundo, tem que cuidar, cara. Isso é obrigação, isso não é se eu estiver bem. Eu tenho que estar bem para ele. Porque as pessoas falam assim,
Eu morro pelo meu filho. Ai, eu morreria pelo meu filho, faço tudo pelo meu filho. Mas por que você não vive pelo seu filho, né? Por que você não vai se cuidar, por que você não vai fazer ginástica, por que você não vai ficar bem mentalmente, por que você não vai largar de sair com toda pessoa que aparece na vida para você cada hora chorar para um boy aí, depois ficar indo atrás do boy e não cuidar do filho, e pais a mesma coisa. Com certeza. Então as pessoas falam da boca para fora que morrem pelos filhos, porque não vivem pelos filhos. Mas o que acontece? As pessoas não estão preparadas. Na verdade, tudo volta naquilo que eu iniciei. E olha, eu digo isso não só porque eu estudei psicologia, mas porque eu tive vivência nisso. Eu me casei mais de uma vez e sei o que é viver mais ou menos para os filhos, estar preparado ou não. Eu fui estudar psicologia por minha causa. Eu fui me conhecer para eu conseguir ser uma mãe melhor, uma esposa melhor, porque eu também não era, né? Então, eu acho que a gente tem que entender que, eu tenho o maior desejo de ter filho, porque você quer, a barriguinha. Não, que isso, cara? Você tem noção o que é ter um filho, né? A responsabilidade, homens e mulheres, né? Sim. E porque as pessoas precisavam crescer. Na verdade, hoje, nós estamos vivendo uma era do Peter Pan. Na minha opinião, a gente vive na era do Peter Pan. Você vê, olha, rapaz de 20, 25 anos, na grande maioria, mora na terra do nunca. Todos infantilizados. E mulher também, tá todo mundo infantilizado. As pessoas não querem crescer, não querem responsabilidade. O cara quer sair da casa da mãe e arrumar uma mãe 2. A mulher quer sair da casa do pai e arrumar um pai 2. Então vem aquele negócio. Eu estava até conversando com vocês antes. Nós estamos passando uma era muito nova. Por isso que a gente está sem saber para onde que vai, né? Nós estávamos muito acostumados e tranquilos, e até tem um movimento hoje que defende essa linha, que antigamente o cara provê tudo na casa, a mulher é submissa, diz sim, sim, não, não, sim, senhor, e respeita o que o cara fala, ele manda e desmanda e acabou. Mas os casamentos eram felizes. Já sabemos que não eram, mas elas não tinham outra opção. Então elas aguentavam. De repente, a mulher começou a se emancipar. Então, começou a poder votar, tirar carteira. Mas isso foi 59, gente. Isso é muito próximo de agora. Tá novo esse processo. E a mulher começou a querer ser independente. Então, a mulher não quer que o cara mande nela, o que eu sou a favor de não mandar, porque eu acho que ninguém manda em ninguém. Mas a mulher não quer que dê palpite, não quer dar satisfação para ninguém, etc. Ao mesmo tempo, lembra, como é o nome? O Caio Castro, né? Foi ele? Não. Sim. Que falou aquele negócio não paga o jantar. Foi um auê. Eu falei, gente, onde está o auê? Eu acho que ele está certo de não ser obrigado a pagar jantar, né? Mas tudo bem, isso é um outro assunto polêmico, mas assim, a mulher se perdeu, porque ela quer a parte boa do machismo. Ela quer o ônus. Ela quer o machismo ela conveniente. Quer o bônus, mas não quer o ônus. Mas eu não acho nem que é ônus, porque eu não acho que é obrigação. Mas eu acho que é um machismo conveniente. Eu achei que essa expressão ficou muito boa. Por quê? A parte do machismo que me convém, eu quero. Que é o homem prover, o homem abre a porta do carro, o homem leva a mala, carrega, troca o pneu, aí eu quero. Provedor. O provedor, porque o pai é provedor. Você vê? Olha a busca pelo pai. Mas eu não quero o quê? Ele me liga para saber onde eu tô, eu vou para onde eu quero. Não é assim, gente. Quando os dois estão juntos, um fala para o outro o que é. E isso eu falo da mulher, mas podendo falar do homem é a mesma coisa, né? Claro, a gente pode... Só muda os papéis, mas a coisa tá torta. O homem também, ele não tem mais aquela mulher que ele provê, mas que manda, ele manda, e ele tenta ainda ter a mulher que é submissa a ele. E não tem mais também, então ele se perde. Então tá todo mundo meio perdido. Daí ele fala, bom, já que ela não manda em mim, ela que me provê. E daí ela vai, proveja, é isso? Eu moro na Itália, às vezes... já vi. Sei lá, qualquer coisa, vocês sabem. Então, assim, tá todo mundo perdido. Você reparou que tá todo mundo perdido na história? Hoje a relação não é... A gente não sabe mais como deveria ser se descrever. Ao mesmo tempo, eu acho que ela tem que ser da forma mais simples que existe. Ela tem que ser uma troca,
boa, justa, com acordos. E tudo que os dois acordaram e está bom para os dois, tá bom. Qual que é a origem de toda essa bagunça? Onde Olha, isso começou? quando Adão e Eva comeram a fruta. Acho que já teve uma discussão ali. Um falou assim, vamos comer? Falou assim, não vamos. Outro falou assim, eu vou morder de cá, você morde. Já, nessa época já não dava. Não é possível, a gente conseguiu sobreviver 2000 anos. Não, eu tô brincando. 2000 não, né? Milhares de anos, né? 2000 anos. 2000 é da maçã, seria, teoricamente. Mas se você lê a história, antes, né? se você lê a história, sempre houve problemas seríssimos, né? É que a mulher sempre foi uma figura muito mais... Ela não existia até pouco tempo, né? Então, o homem pode achar que a bagunça foi justamente porque a mulher começou a ter voz. E se a gente olhar na bagunça, é verdade, né? Porque antes era uma coisa que um era opressor e o outro era oprimido e estava tudo bem. E não se falava nisso. Agora, você concorda que hoje, sabendo e chegando onde nós chegamos, não tem volta? Claro. Nós temos que encontrar um novo modelo. Ah, mas qual o modelo? Não, eu acho que tem que encontrar... A mulher não pode perder a feminilidade dela, ela não pode perder a doçura, ela não pode perder a parte de que ela é cuidadora. Eu acho que tem coisas que é muito característica da mulher. Mas será, Ana? Mas, tipo mas assim, só pra gente completar, casa, só pra terminar aqui, mim, é porque é um raciocínio dela. É porque assim, ó, eu ia dar um exemplo aqui que eu vejo lá de casa. Meus avós, né? A minha avó era uma mulher sábia dentro de casa. Ela era uma mulher sábia. E ela tinha todos os direitos dela dentro de casa. Meu avô era o provedor. Meu avô levava o dinheiro para casa, entregava na mão dela. Ela que cuidava da casa, cuidava dos filhos. E sempre deu muito certo isso daí. Na sua avó e no seu avô, né? Porque eu conheço um monte de avó e avô que não deu certo. Ela não era desmerecida na experiência que eu tenho. Vê como é individual a experiência. Sim. Você já conversou seriamente com ela? Eles faleceram já, mas assim... Será que se você tivesse um dia chegado assim e falado, vó, eu não tô dizendo que não, pode ser que sim, mas, vó, você foi feliz? Será que ela fala, puxa, eu não fiz o que eu quis, vivi sempre pros outros, não sei o quê. Não sei, eu tô dizendo que existe o outro lado. A última imagem que eu tenho dela é ela do lado do meu avô, chorando e falando, ó, esse foi o homem da minha vida. Bom, tem casais que dão certo e são felizes do jeito, mas de repente eles fizeram aquele contrato e aquilo serviu para eles. O que a gente não pode querer é que uma mesma forma... Olha, vocês devem ter visto um vídeo que circulou muito na internet há um tempo atrás, de uma escola onde um professor dizia que as escolas funcionavam ainda como na Segunda Guerra Mundial, todas em fileiras, etc., e que os professores exigem de todos as mesmas coisas, que é a mesma coisa que você pedir para um peixe subir numa árvore, o peixe não vai conseguir subir numa árvore, né? Então, se a gente partir... É claro que toda a sociedade precisa ter regra, ponto. Mas se a gente partir do momento que as pessoas são únicas e são diferentes umas das outras, o que funciona para um não funciona para outro. Por isso que eu sou tão a favor das pessoas fazerem contratos. Eu não estou dizendo contrato escrito, eu estou dizendo conversarem antes de entrarem numa relação. As pessoas precisam se conhecer, saber o que querem, saber qual a expectativa do que elas têm de vida, expectativa não no sentido de quanto de vida, mas o que ela espera da vida, quais são os sonhos, o que dá para abrir mão, o que não dá para abrir mão, o outro também, o homem ou a mulher, e daí os dois... Vamos entrar numa vida dois? Vamos, mas sabendo de algumas coisas. Eu conheço um casal que o sonho dele, a vida inteira, foi morar nos Estados Unidos. E ele trabalhou, estudou tudo para ir morar. Ele casou com ela e nunca conversou com ela sobre isso, e ela também nunca conversou com ele, que jamais queria morar longe dos pais. Ele teve uma promoção e foi a felicidade da vida dele. Chegou para ela, ela falou, você tá louca? Eu não vou. Imagina, não largo meus pais, não saio do Brasil. Daí eu te pergunto, o que vai acontecer com esse casal? Se ele não for, ele vai ser frustrado praticamente por todo o resto da vida. E se ela for?
Também não vai ser feliz nunca. Veja, eles podiam ter combinado, ou até chegado à conclusão, nos amamos, mas nossa visão de vida futura não é a mesma, então a gente não pode estar junto. Uhum. Mas a gente não faz isso. Tem homens que não querem ter filhos, ou querem, e mulheres que não, e daí casam, e daí lá na frente, quem sabe um dia ele resolve ter, ou vice-versa, vira aquela coisa. Por que Então, casamento, junção, união, é coisa de gente grande, gente que está pronta a abrir mão, a conversar, a também o outro abrir mão, a chegar a um acordo. Porque, na verdade, esses modelos antigos de relacionamento podiam funcionar para alguns, mas a grande maioria, a mulher se castrava e se podava. Ela não podia ter outro sonho que casa e família. E não são todas as mulheres que querem ter filho e cuidar de casa. Era obrigado. Mas não pode, tem gente que não quer ter filho, tem gente que quer viajar o tempo inteiro, tem mulher que faz, estão falando mal da carreirista, conheço um monte, eu fui carreirista, e nunca deixei de transar com meu marido e nem deixei de dar amor pro meu marido, então falam muita besteira aí, né, mas de qualquer forma, era um sonho meu, tem mulheres que não, tem sonho de ser dona de casa, essas tudo bem. Então o problema não é o que, é como. É assim, não importa o que você quer, o outro está de acordo, vocês conversaram, ok, então tá bom. Se eu quero viver dondoca sem fazer nada, tendo empregada porque ele pode, ele pagando tudo, eu só na academia, ele está de acordo e eu estou de acordo, estou feliz, que ótimo. Perfeito. Se eu quero viver, eu cuidando de tudo, ele botando dinheiro na casa e eu sou feliz e ele é feliz, eu adoro cuidar do meu marido e dos meus filhos, maravilha. Se eu sou feliz, que eu quero trabalhar, ele vai falar assim, não pode trabalhar. Por que não pode? Por que não pode? Né? Insegurança, vai tratar a insegurança dele. Então, essas coisas que você tem que concordar. Agora, se os dois estão de acordo, os dois trabalharem, os dois dividirem tudo, os dois cuidarem da casa, ótimo. Então, veja que não é... O problema não é o quê? É se castrar. Porque quando um se castra, vai ser infeliz, ponto. E as pessoas não conversam, elas não entram em detalhes. Elas combinam a festa do casamento nos detalhes, mas elas não combinam o que vai ser depois. E depois a coisa aparece. E daí?